A melhor amiga do Carlos, a Lila, se mudou para outra cidade um tempo atrás, e ele sentia muita falta dela. Então resolveu preparar uma festa surpresa para o aniversário dela, que estava próximo. Você sabe dizer ao certo quantos meses se passaram desde que ela saiu da cidade, só observando o quarto dele? A Lila se mudou há 36 meses. Como sabemos disso? Dê uma olhada na tela do computador do Carlos. Lá mostra a data atual, 15 de janeiro de 2022. E agora vamos dar uma olhada na foto que está pendurada no quarto dele. Também é do dia 15 de janeiro, mas de 2019. A moça se mudou para outra cidade há exatamente 3 anos. Primeiro, o Carlos resolveu descobrir o que a amiga queria ganhar de aniversário. Ele sabia que ela tinha uma lista de desejos na internet, mas, infelizmente, não se lembrava da senha. O rapaz deu uma olhada em anotações antigas e encontrou esta pista. Você pode ajudá-lo a digitar a senha correta? É 3548. Você só precisa contar as pintinhas nos corpos destas joaninhas. Agora, o Carlos sabia qual era o presente dos sonhos da Lila, uma guitarra vintage muito rara. O Carlos criou um grupo secreto de chat para todos os amigos próximos dela e sugeriu que cada um contribuísse com R$100 para que pudessem comprar o presente juntos. Os 5 amigos toparam enviar o dinheiro para a conta bancária dele, mas o jovem recebeu apenas R$400. A Carla diz que tinha mandado o dinheiro após sua corrida matinal. O João falou que fez a transferência logo depois de receber a mensagem do Carlos. A Joana afirmou que teve um problema com o aplicativo do banco, mas conseguiu resolver. Já o Miguel diz que tinha pedido à sua mãe para enviar sua parte e que ela tinha prometido fazer isso imediatamente. E a Ana não era muito fã de aplicativos de banco, então pediu que o namorado enviasse a grana. Qual deles está mentindo? A Carla, ela está com a perna engessada, não está correndo coisa nenhuma. O Carlos foi a uma loja de instrumentos musicais para comprar a guitarra, mas ele se deparou com outro cliente que também tinha ido comprar o mesmo instrumento. O Carlos disse: "Isso não é justo, eu reservei esta guitarra com antecedência." E o cliente falou: "Se você decifrar minha charada, a guitarra é sua. Posso ser mudado e quebrado, mas nunca me altero. Posso ser fechado e geralmente sou selado com mãos. Quem sou eu?" 2 minutos depois, o Carlos saiu da loja com a guitarra nas mãos. O que ele respondeu? Um acordo. Agora o Carlos estava indo para o aeroporto, para voar até a cidade da amiga. Mas seu carro quebrou perto de um posto de gasolina no meio do nada. O rapaz pensou em pedir uma carona para alguém no estacionamento, para não se atrasar para o voo. Você pode ajudá-lo a escolher o motorista certo? Este carro só tem 3 rodas. É pouco provável que o motorista possa levar o Carlos ao aeroporto em segurança. Tem um palhaço assustador escondido no banco de trás deste veículo. Então, provavelmente não é uma boa opção. Mas o primeiro parece bastante confiável. O motorista ligou o rádio em uma música horrível e começou a cantar junto, todo desafinado. Aí, o Carlos, da forma mais educada possível, pediu para desligar o rádio. O motorista prometeu atender o pedido, mas só se o Carlos decifrasse o enigma dele. Aí começou a cantar: "Você tem a mim hoje, mas conforme o tempo passa, fica mais difícil me guardar. Não ocupo nenhum espaço, mas estou sempre num único lugar. Eu sou o que você viu, não o que você vê. Quem sou eu?" Você pode ajudar o rapaz a acabar com essa cantoria horrível? É a memória. O Carlos pousou na cidade da Lila e foi pegar a bagagem o mais rápido possível. Mas a mala dele tinha sumido. Você pode explicar o que aconteceu depois de olhar para esta imagem? Esta senhora é a ladra. Ela cobriu a mala com seu cachecol. Mas esta é a bagagem do Carlos. Tem uma etiqueta com o nome dele grudado nela. O jovem chegou à doceria onde tinha pedido o bolo de aniversário da Lila. O confeiteiro trouxe 3 bolos para 3 Lilas diferentes. Você sabe dizer qual é o da amiga dele? É o terceiro, claro.
É o único que está decorado com uma guitarra. O Carlos sabia que a Lila queria a guitarra, então pediu uma decoração temática. Depois disso, ele foi a uma loja de roupas super chique, mas ela estava fechada. O dono deixou um bilhete na porta com uma pista: 345129. Você pode ajudar o rapaz a adivinhar a senha de 10 dígitos? É 444-111-1199. O Carlos precisava digitar literalmente 3 vezes o número 4, 5 vezes o 1 e 2 vezes o 9. Quando o rapaz entrou na loja, não viu ninguém, então foi para o estoque. O proprietário estava caído no chão, inconsciente. O Carlos ligou para a polícia na hora. Vários policiais interrogaram a assistente da loja, a Estela. Ela disse: "Quando eu cheguei aqui, senti que havia alguma coisa errada. A porta do estoque estava aberta. Aí, entrei e vi meu chefe caído no chão, inconsciente. Nessa hora, corri para fora da loja para buscar ajuda. Os policiais prenderam a garota. Por quê?" Ela estava mentindo. Esse tipo de porta se fecha automaticamente. Quando o proprietário da loja recobrou os sentidos, ficou tão assustado que não quis entregar nenhuma roupa para o Carlos. Mas ele precisava das peças com urgência. Então propôs uma coisa: me pergunte qualquer charada. Se eu acertar, pego as roupas. Mas se eu errar, lhe dou este bolo delicioso. O empresário gostou da proposta e a charada dele foi a seguinte: eu vou de casa em casa e posso ser larga ou apertada. Faça sol ou faça chuva, quando a noite cai, eu sempre durmo do lado de fora. Quem sou eu? Você pode ajudar o Carlos a salvar a festa de aniversário? A resposta certa é a rua. O Carlos escolheu as roupas e perucas e partiu para a casa da Lila. Mas primeiro teve que passar por um parque encantado. Havia 3 caminhos. O primeiro levava a vários leões famintos. Uma bruxa que odiava homens bloqueava o segundo caminho. E o terceiro estava cheio de papoulas que o colocariam para dormir imediatamente. Qual dos caminhos ele deve escolher? O segundo. O Carlos pode colocar uma das perucas e um vestido para fingir ser uma mulher. Assim, conseguirá passar ileso pela bruxa. O Carlos e outros amigos da Lila chegaram cedo à casa dela para decorar o espaço e preparar a festa surpresa. Enquanto isso, a garota estava na manicure. A mãe diz para os amigos que a filha sempre deixava uma chave extra debaixo do tapete, na porta de entrada. Mas quando eles chegaram, não encontraram nada ali. Você sabe dizer onde está a chave? O cachorro a pegou. Observe estas pegadas. Está na cara que o cão estava perto do tapete e depois saiu. As pegadas levam à casinha dele, então é bem provável que a chave esteja lá dentro. Os amigos ficaram com muita fome enquanto decoravam a casa, então resolveram dividir uma lasanha entre todos os 12 convidados. Aí o Miguel ofereceu R$50 para o Ricardo dividir a lasanha em 12 pedaços, fazendo apenas 4 cortes. Como ele fará isso? Como a lasanha é retangular, a missão é muito simples. Primeiro, ele precisa dividi-la em 3 pedaços idênticos, fazendo 2 cortes. Depois, deve fazer um corte perpendicular no meio dela. Até agora, temos 6 pedaços, ainda resta um corte. Agora, ele deve fazer um corte horizontal exatamente no meio. Tcharam! Temos 12 pedaços idênticos, que podem ser divididos entre os 12 convidados. Cada um deles quis ser a pessoa que levaria o bolo para a Lila quando ela chegasse em casa. Então Carlos propôs um acordo. Quem adivinhar primeiro o meu enigma poderá carregar o bolo. Todos toparam o desafio. Aqui está a charada. Branca, gordinha e fofinha. Posso até parecer um cachorrinho. Pareço pesada, mas sou leve. Flutuo por aí sem uma preocupação sequer. Mas se eu ficar escura, é melhor correr. O que eu sou? A Jane foi a primeira a responder corretamente. Então, ganhou o direito de carregar o bolo de aniversário. O que ela disse? Uma nuvem. Finalmente a Lila chegou em casa. Os amigos a parabenizaram e lhe entregaram o bolo. A garota fez um pedido e se preparou para soprar as velhinhas. Mas, de repente, a Fiona, que estava filmando um momento, começou a gritar. Por quê?
O que havia de tão assustador nesta cena? Observe o plano de fundo com atenção. Esta cara é bem estranha, não é? No meio da festa, o Carlos deu falta da Lila. Isso era estranho, pois ela deixou o celular na cozinha. Todos a procuraram por toda a casa. De repente, ele ouviu gritos vindo do porão. A Lila estava caída lá embaixo, desmaiada. O porão não tinha janela e a porta geralmente ficava trancada. Só 3 pessoas tinham a chave. O Fred, que era namorado da Lila, a Sara, que limpava a casa, e um chefe que trabalhava para os pais da Lila. O Carlos chamou uma ambulância e trancou a porta que levava ao porão. Ele interrogou os 3 suspeitos. O chefe disse: "Eu estava preparando o jantar quando ouvi gritos da Sara. Aí corri para ver o que era. Estava escuro aqui. Então acendi as luzes e vi a Sara e o Fred." A Sara afirmou: "Eu vi a Lila caída e gritei." E o namorado da aniversariante falou: "Eu cheguei em casa há pouco tempo e soube do que aconteceu agora." Qual deles parece suspeito e por quê? A Sara, claro. O cozinheiro disse que tinha apagado as luzes. Como então ela viu a Lila? De repente, o Carlos olhou para Lila e disse: "Ah, levanta, Lila. Já sei que foi só uma pegadinha." Como ele descobriu? Quando ele a viu pela primeira vez, ela estava deitada de barriga para cima, com a cabeça virada para a porta. Mas agora a Lila estava com os pés virados para a porta. Está na cara que a garota se mexeu enquanto ele estava interrogando os suspeitos. Ninguém mais poderia ter mexido com ela, pois ninguém tinha acesso ao porão. Ok, bem, primeiro vamos fazer um aquecimento. Quantos personagens você vê na tela? Conte um por um. Tem 8 grandes e espero que você tenha visto 2 pequenininhos ali. Ó, pois é, a resposta é 10. Agora observe esta imagem e tente descobrir qual das carinhas não deveria estar ali. Complicado, hein? Isso, ela está bem aqui. Mais uma para você, preste atenção. Veja, está aqui. Agora vamos dificultar um pouco as coisas. Aqui está uma imagem de muitos animais. Você pode encontrar 2 que são exatamente iguais? Aqui estão eles. Você pode encontrar 2 emojis iguais, porém diferentes dos demais? São estes aqui, ó. Espero que você esteja pronto. Aqui vai nosso primeiro enigma. A Adriana foi a uma cafeteria para estudar. Ela pediu um chocolate quente e um croissant. Depois de colocar açúcar na bebida, começou a mexer e viu uma mosca dentro da xícara. A garota pediu ao garçom um novo chocolate quente. 1 minuto depois, ele a serviu. A Adriana tomou um gole e exclamou: "Esta não é uma bebida nova. Você apenas tirou a mosca." Como ela soube disso? Lembra que a Adriana havia colocado açúcar no chocolate quente? Então, a suposta bebida nova já estava adoçada. A Dalila sumiu. A polícia tinha 3 suspeitos. O primeiro era a sua amiga, a Elaine, com quem a vítima foi vista pela última vez. A garota diz que as duas foram fazer compras juntas, mas depois foram para casa. O namorado da Dalila, o Walter, falou que a jovem não tinha chegado em casa. Então deduziu que ela havia ido para a casa da Elaine. E o último suspeito era o pai da Dalila, que morava em outra cidade. Ele diz que nem sabia que tinha uma filha. Qual dessas pessoas a polícia deve prender? Eles devem prender o pai dela. Ele diz que nem sabia que tinha uma filha, mas tem uma foto da Dalila na casa dele. Cara, que pai é esse, hein? Em uma noite chuvosa, a Kátia chegou em casa e descobriu que alguém havia comido sua barra de chocolate. Ela perguntou para as irmãs qual delas havia feito aquilo. A Laura falou que estava malhando em seu quarto e que nem podia comer doces. A Selma afirmou que jamais comeria o chocolate de alguém.
E a Helena garantiu que estava lá fora, regando as plantas do jardim, e que tinha acabado de entrar em casa. Qual delas está mentindo? Eu diria que foi a Helena. Estava chovendo lá fora, então ela não precisava regar as plantas. A Gisele estava caminhando pela floresta e se perdeu. Ela tentou achar o caminho de casa, mas acabou encontrando a da bruxa primeiro. A garota fez um carinho no gato preto e pediu à feiticeira para levá-la para casa. Mas a mulher tinha um enigma para Gisele. Vou fazer uma voz bem maligna. Veja, aqui estão 10 lápis. Eles estão na seguinte ordem: 1 lápis, 2 lápis, 3 e 4. Organize-os ao contrário, de 4 para 1, mexendo apenas um deles. Tá bom, já chega disso. Como a Gisele conseguirá fazer isso? A garota deve tirar o terceiro lápis do grupo de 4 e colocá-lo entre o primeiro lápis e o grupo de 2. Ok, agora tem um labirinto. Você consegue encontrar a saída? Isso, ela está aqui. Ajude o ratinho a pegar o queijo. Ele deve passar por aqui. Agora vamos testar seu nível de atenção. Veja, aqui está uma bolinha e 3 copos. Vou colocar a bola aqui, debaixo do copo do meio. Sua missão é vigiá-la e me dizer onde ela está. Pronto? Já! E aí, onde está a bola? Veja, ela está aqui. Você acertou? Agora temos 4 copos e vou movimentá-los mais rápido. A bola vai ficar aqui. Atenção! Onde você acha que ela está? Está aqui. Você acha que seria um bom detetive? Tem alguns casos para resolver. Uma jovem, a Jennifer, estava lendo um livro à noite. Ela não comeu nada e não bebeu nada. Mesmo assim, se sentiu mal e ligou para um médico. A garota foi envenenada. Mas como? A jovem lambeu os dedos quando precisou virar uma página. O veneno estava nas páginas do livro. Outra garota, a Cecília, também envenenada, foi levada ao hospital. Os exames mostraram que ela não havia comido nem bebido naquele dia. Você sabe dizer o que a envenenou? A Cecília não comeu nada, mas veja, ela está usando batom. É isso que contém veneno. A polícia agora precisa investigar quem lhe deu esse produto. A Virgínia ligou para a polícia e denunciou que seu colar de diamantes havia sido roubado de seu quarto. Alguém tinha entrado lá, quebrando o vidro da janela. Um detetive foi até a casa dela e viu que o vidro estava mesmo quebrado e que o quarto estava uma bagunça. Você acha que alguém roubou mesmo a mulher ou aquilo tudo foi encenado? Ninguém roubou a Virgínia. Se a janela tivesse mesmo sido quebrada pelo lado de fora, haveria estilhaços de vidro no piso, mas ele está limpo, o que mostra que o vidro foi quebrado pelo lado de dentro da janela. Certamente ela mesma fez aquilo. Durante as férias escolares, os amigos da Dani a convidaram para acampar. Ela não gostava de atividades assim, mas também não queria admitir que preferia ficar em casa vendo TV. Então, disse que seus pais a haviam convidado para ir à Grécia com eles. Na verdade, a garota ficou em casa, maratonando algumas séries. A família lhe enviou algumas fotos das férias, então a Dani as alterou no Photoshop, incluindo sua imagem, e as mandou para os amigos. Mas quando viram as fotos, sacaram na hora que a amiga não tinha ido à Grécia coisa nenhuma. Como eles descobriram?
A Dani estava usando a mesma roupa em todas as fotos, sem contar que a pose era a mesma, né? A Laura tinha 3 filhas adolescentes, a Bruna, a Cássia e a Sara. Elas estavam de castigo e não podiam sair de casa. Mesmo assim, um vizinho viu uma das moças no shopping. Assim que chegou em casa, a Laura perguntou para as meninas o que elas fizeram naquele dia. A Bruna disse que passou o dia lendo. A Cássia garantiu que estava pintando em seu quarto. E a Sara falou que havia passado o dia no jardim e que havia acabado de entrar em casa. Qual delas estava no shopping? Tanto a Cássia quanto a Sara estão com os calçados sujos. Isso faz sentido no caso da Sara, já que ela estava no jardim. Mas a Cássia diz que não tinha saído do quarto, ou seja, ela mentiu. A Ivete sempre quis ter um gato, mas sua mãe não deixava. Um dia a garota encontrou um gatinho na rua e o levou para casa. Ela sabia que a mãe a faria levá-lo para um abrigo, então decidiu esconder o animal. A Ivete conseguiu manter um segredo por 2 semanas e sua mãe nem desconfiou. Mas um dia de manhã, a Ivete entrou no quarto da filha e percebeu que havia um bichano morando lá. Como ela soube disso? A Ivete estava usando shorts e as pernas estavam arranhadas. O Nélio trabalha em uma boate. Seu trabalho é checar os documentos das pessoas e não deixar que ninguém suspeito ou menor de 21 anos entre no estabelecimento. Dê uma olhada nestas carteiras de habilitação e ajude o cara a decidir quem não vai entrar na festa hoje. E aí, o que acha desta mulher aqui? Tudo parece ok. Pode deixar ela entrar. Agora dê uma olhada neste cara. Qual é o seu veredito? Ele vive na Cidade Maravilhosa, mas até onde eu sei, é assim que o Rio de Janeiro é conhecido. Mas não é o nome da cidade. Deixa o cara voltar pra lá. Nada de boate hoje, meu camarada. E esta jovem, o que você acha? Tudo parece ok com ela. Aqui está mais uma. O que me diz dela? Qual é o seu veredito? Eu a deixaria entrar. E esta moça aqui? O mês e o dia de nascimento dela parecem estar trocados. Eu diria que tem alguma coisa errada com a identificação dela. Ok, e este aqui? Sim ou não? Ele só tem 17 aninhos. Não vai poder entrar. Ok, que tal uma coisa mais difícil? O Raul estava dirigindo para uma cidade vizinha quando um de seus pneus furou. Ele parou para trocá-lo, mas deixou todas as porcas do pneu caírem dentro de um bueiro, sem querer. Que mão furada, hein? O cara não tinha porcas extras para colocar no pneu até chegar à borracharia mais próxima. E a estrada estava deserta. Ninguém passava por ali. E para piorar, o celular estava descarregado. E aí, como ele fará para resolver esse problema? Tem uma solução. O Raul pode tirar uma porca de cada uma das outras 3 rodas e usá-las para prender a 4ª. Isso será suficiente para chegar até a borracharia mais próxima. A Nanda está jogando na loteria e tem todos os números premiados escritos em um pedaço de papel. Ela ainda pode participar e ninguém pode impedi-la, mas se apostar, terá as mesmas chances de ganhar que qualquer outra pessoa. Por quê? A Nanda anotou todos os números possíveis que poderiam ser sorteados. Ela ainda não sabe quais serão. Então, isso não a deixa com mais chances de ganhar. Imagine que você é um motorista de ônibus que está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Você está passando por
Na primeira parada, você pega outros 5 e um desembarca. Na segunda parada, mais 8 pessoas sobem e 9 saem do veículo. E na terceira parada, o resto dos passageiros sai do ônibus. Quantos anos o motorista tem? Parece confuso, mas a resposta é simples. Como eu disse no começo, você é o motorista do ônibus. Então, quantos anos você tem? Uau! Tudo isso? A Suzy escreve contos assustadores, mas a própria vida dela é meio sem graça. Ela mora sozinha com seus bichanos. Quantos gatos a Suzy tem? Você consegue contar? Isso mesmo, 12. Este gato sobre o aparador é uma estatueta. A Suzy tinha acabado de escrever um novo romance e foi se encontrar com o Henrique, o agente dela. A garota o encontrou inconsciente no escritório. A polícia interrogou 3 suspeitos. O faxineiro diz que lavou as janelas no escritório do Henrique a manhã toda e que, naquele período, o cara estava se sentindo perfeitamente bem. A Sara, outra autora, teve um importante almoço de negócios fora do escritório. E o Jorge, também escritor, estava escrevendo um novo romance em casa. Quem está mentindo? O faxineiro. Se ele lavou as janelas, por que elas estão tão sujas? A Suzy voltou para casa e foi para a cama. Mas no meio da noite, barulhos estranhos a acordaram. Ela viu 3 fantasmas no meio do quarto e percebeu que um deles não era real. Então pediu que ele parasse de brincar. Qual fantasma é falso? Este cara aqui não é transparente, está projetando uma sombra. O fantasma falso tirou a máscara e a fantasia. Assim que a Suzy viu o rosto dele, ela começou a gritar. Por quê? Olhe para este pôster na parede. O cara parece ser exatamente igual ao personagem da capa de um dos romances da autora. Alex, é você? A Suzy perguntou. E ele disse, sim, e preciso da sua ajuda. Meu mundo está em perigo. A garota estava disposta a ajudá-lo, mas primeiro queria que o Alex resolvesse um enigma. Eu sou algo que as pessoas amam ou odeiam. Mudo a aparência e os pensamentos das pessoas. Se uma delas se cuida, eu aumento. Eu engano algumas. Para outras, sou um mistério. Há quem tente me esconder, mas eu ainda apareço. E não importa o quanto tentem, eu nunca diminuo. O que eu sou? O Alex respondeu corretamente. Juntos, eles entraram em um portal que se abriu no espelho da Suzy. Qual foi a resposta dele? É a idade. A Suzy se viu dentro de sua própria história assustadora. Em frente ao portão principal que conduz à cidade fantasma, esqueletos pararam ela e o Alex e disseram: se vocês querem entrar na cidade, primeiro precisam adivinhar nosso enigma. Por que os esqueletos são tão frios? A escritora deu a resposta certa e eles passaram. O que ela disse? Porque eles não esquentam com nada. O casal caminhou até um antigo castelo onde vivia um lobisomem e uma bela moça. Os moradores locais disseram que a garota na verdade não queria morar lá. Ela convidou a Suzy e o Alex para o castelo e disse: meu marido chegará aqui em breve. Vocês têm que se esconder. Eles foram então para o porão e trancaram a porta. Mas, no meio da noite, o lobisomem conseguiu abri-la e avançou contra eles. Como o lobisomem os encontrou? A Bela era o lobisomem. A escritora e o rapaz fugiram do castelo do lobisomem e se esconderam em uma pequena cabana. Mas era uma armadilha. Alguém trancou a porta por fora e as paredes começaram a se mover. Os dois tinham apenas 30 segundos para escolher a porta certa para escapar. A primeira conduzia a um túnel com cobras e escorpiões perigosos. Havia um minúsculo elevador de madeira atrás da segunda e lava quente atrás da terceira. Qual porta eles devem escolher? A segunda. Embora o elevador seja pequeno, eles conseguem se apertar ali e escapar daquele lugar assustador. A Suzy e o Alex
saíram e viram um vampiro suspeito. Mas ele falou: "Não se preocupe, não vou morder se vocês resolverem meu enigma. Passo por colinas, atravesso montanhas, cruzo rios e rastejo por florestas. Para me encontrar, é preciso sair pela sua porta. O que eu sou?" O rapaz respondeu e o vampiro teve que deixá-los ir. O que ele disse? "Eu sou uma estrada." Os dois estavam caminhando por uma floresta e se depararam com duas mulheres. O Alex sussurrou no ouvido da Suzy: "Tenha cuidado, uma delas é um fantasma." "Qual?" "Esta mulher ali, ela não tem sombra." A dupla continuou sua jornada maluca e encontrou 3 amigos em uma praia. Um destes caras é um lobisomem. Você consegue adivinhar qual? Este aqui. Olhe para as pegadas dele. Ele se transformou em humano apenas recentemente. A escritora e seu personagem decidiram fazer um piquenique nesta praia romântica. De repente, ouviram um canto. Uma sereia os hipnotizou com sua bela voz e os levou para seu reino embaixo d'água. Quando a Suzy acordou, pediu à sereia que os soltasse. A criatura mágica respondeu: "Eu vou libertá-los se vocês me ajudarem a cortar esse bolo em 4 pedaços com apenas 2 cortes. Você sabe como fazer isso?" Primeiro eles devem cortar o bolo ao meio, depois cortá-lo pela lateral ao meio, para que fique com 2 camadas. Agora o bolo está dividido em 4 pedaços, com apenas 2 cortes. A sereia os deixou ir. Assim que eles chegaram à costa, viram chamas. O armazém da Bruna estava pegando fogo. Os moradores pegaram 3 suspeitos que estavam perto dali quando o incêndio começou. Mas a polícia não encontrou fósforos ou isqueiro em lugar nenhum. Você pode ajudar Suzy a entender quem é o criminoso? Ali está ele. Ele usou os óculos e os raios de sol para iniciar o fogo. Algum tempo depois, os dois conheceram uma elegante princesa. Ela estava chorando porque alguém havia roubado todas as suas joias e queria encontrar o ladrão imediatamente. O Alex interrogou os vizinhos. "Eu estava no andar de cima quando ouvi alguém entrar. Roubaram todo o dinheiro do meu cofre também", disse a senhorita Esqueleto. Outra vizinha, a senhora Monstro, falou que alguém havia levado embora seu vaso antigo de valor inestimável. A Suzy tinha certeza de que uma das mulheres estava mentindo. Afinal, ela havia escrito essa história. Mas o Alex não conseguia descobrir quem era a ladra. Você pode ajudá-lo? A senhorita Esqueleto. Ela disse que estava no andar de cima, mas a casa dela é térrea. Um elfo chamado Danilo aproximou-se da Suzy e pediu ajuda. Fazia 2 semanas que ele não via sua namorada, a Fiona, e temia que algo terrível pudesse ter acontecido com ela. Então a escritora e o personagem foram até o endereço dado pelo elfo. A Fiona tinha uma loja fofa de artigos mágicos, e os moradores locais disseram que havia um quarto secreto para rituais de magia negra no porão do estabelecimento. Você consegue ver alguma pista ou porta secreta? Esta pintura na parede está pendurada reta, mas há arranhões na parede, como se alguém tivesse mexido no quadro várias vezes. A Suzy e o Alex moveram a pintura também, e isso abriu uma porta secreta. Eles desceram e encontraram um quarto. Então, examinaram as ferramentas mágicas da Fiona e as anotações, e descobriram que ela estava trabalhando em uma receita para uma poção da imortalidade. O último registro foi: "Hoje vou testar minha poção em mim mesma." Os dois viram uma porta suspeita com uma enorme fechadura na parte de trás do laboratório. O Alex arrombou a porta e eles viram a Fiona sentada em uma cadeira, inconsciente. Ela estava segurando uma garrafa vazia. O que aconteceu ali? A Fiona falhou em seu experimento? Ou alguém a ajudou? Alguém definitivamente esteve ali. Se Fiona tivesse simplesmente desmaiado, não teria conseguido trancar a porta. O Alex levou a garota para um hospital e notou 3 pessoas no corredor, mas algo parecia um pouco estranho para ele.
O quê? O kit de primeiros socorros deste médico tem a imagem errada. O Alex confessou para Suzy que gostava dela e a convidou para sair. Então eles foram a uma casa de shows local. De repente, viram um pianista deitado inconsciente no palco, segurando um bilhete na mão. A polícia interrogou imediatamente os suspeitos. O maestro diz que estava conversando com jornalistas na sua sala. O zelador falou que estava limpando o saguão. E o flautista estava ensaiando para o concerto. Quem é o culpado? O flautista. Este bilhete é um enigma de rebus que diz: flauta. O casal foi a um show de mágica. O mágico afirmou que era capaz de ler a mente de qualquer um usando os dedos. A escritora não acreditou nele. Eu posso provar, o mágico disse, e pediu 2 voluntários. A Suzy e uma garota chamada Ana foram até a frente do palco e escreveram seus pensamentos em 2 pedaços de papel. O homem pegou o primeiro e disse: prepare-se para ver magia de verdade. Alguém ama um cara chamado Marcos. E havia sido exatamente isso que a Ana pensou. Todos ficaram chocados e começaram a aplaudir. O mágico desenrolou o primeiro pedaço de papel e o colocou de lado. Então puxou o segundo e disse: a Suzy não acredita na minha magia. E essa foi a resposta correta também. Mas a garota sabia que o ilusionista estava trapaceando. Como? A segunda voluntária era falsa. O mágico já sabia o que ela havia escrito. É por isso que ele disse a frase dela primeiro. Em seguida, desdobrou o pedaço de papel da Suzy, memorizou o texto e falou depois. O mágico ficou muito ofendido, então para se vingar chamou os acrobatas, que agarraram a Suzy e o Alex e os fizeram participar de um jogo assustador de sobrevivência. Os 2 tiveram que caminhar sobre uma ponte de vidro. Um passo em falso e cairiam onde leões famintos os esperavam. Mas se tivessem sucesso neste desafio, o Alex se tornaria uma pessoa real. Metade das placas de vidro que formavam a ponte era muito frágil, mas as demais eram muito resistentes. Como os 2 podem chegar ao outro lado e permanecer vivos? Eles precisam rastejar próximo ao meio da ponte, ao longo das vigas de metal. Na manhã seguinte, a Suzy acordou no quarto dela. Ela gritou: nossa, foi apenas um sonho. Mas não foi. Como a garota sabia? A camisa do Alex está pendurada na cadeira dela. A Sandra acabou de se mudar para outra cidade, para começar uma vida nova. O corretor imobiliário mostrou 4 opções de casas para ela alugar. Você pode ajudá-la a escolher a casa ideal. A primeira tem um piso desnivelado. A segunda fica perto demais de uma lanchonete. Pode haver muito barulho ou cheiros desagradáveis. A quarta é mal assombrada. Veja os porta-retratos nas paredes. Estão se mexendo. Outra coisa, tem um fantasma refletido no espelho, mas a terceira casa parece bem aconchegante e segura. Assim que a Sandra se mudou, ela recebeu 3 bolos de boas-vindas de seus vizinhos, mas só um é comestível. Ajude a garota a identificar qual. Não há só frutas em cima deste, tem baratas também. Há um dente humano escondido entre os flocos de coco no terceiro. O segundo bolo parece estar bom, embora a cor dele seja bem estranha. A Sandra convidou seus vizinhos para um jantar, para que pudessem se conhecer melhor. Ela lhes mostrou um rubi especial que encontrou na Tailândia. Todo mundo se divertiu muito, mas quando os convidados foram embora, a jovem deu falta do rubi. Ela chamou a polícia e mostrou as fotos da festa. Quem roubou a joia? Foi este cara. Ele escondeu a pedra preciosa atrás da cabeça. A Sandra recebeu um convite para um churrasco, mas quando chegou ao local, uma coisa a assustou demais. A casa estava cheia de ratos. Quantos você consegue contar? A quantidade certa é 13.
A garota ouviu uma música e se aproximou de uma casa vizinha. No quintal, viu uma festa de fogueira. Todos assavam marshmallows e contavam histórias de terror. Ela quis se juntar a eles, mas percebeu um detalhe bizarro e resolveu voltar para casa. Por quê? Este cara não tem sombra, ele é um vampiro. Na manhã seguinte, o suposto vampiro, cujo nome era Lucas, foi à casa da Sandra. Ele explicou que a cidade inteira era bem inusitada. Em sua maioria, os moradores eram zumbis, sereias, vampiros, duendes e lobisomens. Mas que todos se davam muito bem. O Lucas a levou para um passeio pela cidade. Ela ficou com fome e os dois foram a um restaurante local. Você pode ajudar a jovem a encontrar o zumbi entre os clientes? É aquela mulher ali. Dê uma olhada na comida dela. Tem minhocas no macarrão? Depois do almoço, o Lucas confessou que estava apaixonado pela Sandra e a convidou para sair. Ele era muito atraente, então a garota disse: "Ok, mas primeiro você precisa decifrar meu enigma. As coisas que eu mordo não sangram. Eu só mordo se você me apertar. Eu junto as coisas sempre que mordo. Mas é fácil desfazer tudo se você puxar do jeito certo. Quem sou eu?" O Lucas deu sua resposta e eles saíram. O que ele disse? Sou um grampeador. Eles foram ao cinema e escolheram um filme de terror. A sala estava vazia. Os dois se sentaram no meio. Após um bom tempo, o Lucas apontou para a tela. Ele estava com muito medo. Ela também notou um detalhe macabro. O que será que assustou tanto o casal? Como o Lucas é um vampiro, só deveria haver uma sombra na tela, a da Sandra. Mas veja, há duas. Isso quer dizer que eles não estão sozinhos. Na manhã seguinte, a Sandra foi fazer compras. O supermercado local oferecia muitas coisas estranhas para os zumbis, lobisomens e outras criaturas. Você pode ajudar a garota a escolher o leite certo? Podemos ver o leite número 1 na prateleira dos zumbis. Então ele provavelmente não é bom para humanos. O número 2 está na prateleira onde está escrito só para duendes. Então a melhor opção é o número 3. No estacionamento, um ladrão roubou a bolsa da garota e fugiu em uma moto. A jovem entrou em seu carro e foi atrás dele, mas ficou presa no trânsito. Por fim, chegou em um cruzamento e viu um agente de trânsito lá. A Sandra perguntou se o cara tinha visto um motociclista passar ali na última hora. Ele respondeu: "Não vi nenhum motociclista hoje. Observe as imagens das câmeras das 3 ruas. Faz 1 hora que ninguém passa pela primeira. 2 policiais a cavalo passaram na segunda rua. E só um caminhão azul passou pela terceira. Para qual delas foi o criminoso?" Na terceira, ele se escondeu dentro do caminhão. O policial da cidade ficou admirado com o raciocínio lógico da Sandra e lhe ofereceu um emprego como detetive. Ela recebeu a primeira tarefa imediatamente. Um criminoso perigoso havia escapado da prisão e era preciso capturá-lo. As evidências a levaram para uma fazenda. Lá, ela viu um homem trabalhando em uma plantação e perguntou se ele havia visto algum estranho por ali. O agricultor respondeu: "Desculpe, mas não vi nada. Eu estava concentrado no meu trabalho." A Sandra soube na hora que ele era o tal criminoso. Como? Se é um agricultor, por que destruiu as plantações? Ela tentou deter o homem, que escapou de novo. A nova detetive continuou na perseguição e, de repente, viu uma casa, então entrou nela. O proprietário estava lá dentro. Ela perguntou: "Alguém esteve aqui hoje?" Ele falou: "Não, eu também não saí de casa." Aí a Sandra perguntou: "Você mora com a sua família?" O cara respondeu que morava sozinho. Mas a essa altura a jovem já tinha descoberto que ele estava mentindo. Como ela constatou isso? Há 2 xícaras de café sobre a mesa e o guarda-chuva molhado está jogado perto da porta. A garota percebeu que o cara estava tentando distraí-la enquanto o criminoso escapava. De repente, ela recebeu uma mensagem de seu colega. As pessoas tinham visto o cara no shopping da cidade. Estava escondido no banheiro feminino. Assim que chegou lá, ela soube exatamente onde o espertinho estava. Você está vendo ele? Ele está bem aqui.
Ele conseguiu escapar da Sandra pulando pela janela e correu para uma rua movimentada com a detetive em seu encalço. Ajude a jovem a encontrá-lo. Aí está ele. Após um dia cansativo, a detetive dirigiu até um posto de gasolina para encher o tanque. Depois de pagar, saiu de lá. Mas pouco depois viu um carro a seguindo. Ela não conhecia o motorista e não reconheceu o veículo. Então, tentou se desvencilhar dele. A jovem virava bruscamente e acelerava, mas de nada adiantou. Por fim, chegou à delegacia e ficou chocada em ver que o homem a tinha seguido até lá. Ele não era um policial, mas estava tudo ok com o carro dela. Por que o cara a seguiu? O homem viu um vampiro escondido atrás do carro dela. Ainda bem que era o Lucas, que só queria fazer uma surpresinha para a namorada. Ele lhe entregou lindas flores e a convidou para jantar. A casa dele era sombria, mas chique. A Sandra estava muito impressionada e disse: "Sua coleção de artes é encantadora." Mas o Lucas confessou: "Na verdade, só uma dessas pinturas é antiga. Você sabe dizer qual?" Este cara está usando uma roupa de ginástica e tem um ring light no fundo da segunda pintura. Isso significa que só a terceira tela é antiga. A garota entrou na cozinha e começou a gritar. O lugar estava repleto de aranhas enormes. Quantas você consegue contar? A resposta certa é 16. O Lucas explicou: "Relaxa, elas são minhas amigas." Então ele apresentou a namorada para seus 16 aracnídeos de estimação e mostrou o caminho para a sala de estar. Depois do jantar, ele pegou uma caixa, era um presente. O rapaz disse: "Vou lhe dar esta preciosa joia se você conseguir resolver o meu enigma. Sou alto e retorcido, estreito e rápido, duro apenas um momento, mas a destruição é o meu rastro. Quem sou eu?" 1 minuto depois, a Sandra se tornou a dona de um lindo colar de pérolas. O que ela respondeu? Um tornado. O casal estava dançando. De repente, ela ouviu um barulho de vidro quebrando vindo da cozinha. Alguém tinha quebrado a janela e escrito: "Você vai se arrepender", na parede. A Sandra interrogou 3 testemunhas. Um fantasma chamado Edi disse que estava tomando banho e que não tinha ouvido barulho algum. A ex-namorada do Lucas, a Nora, falou que estava em casa, tricotando um casaco. E o lobisomem Fred afirmou ter visto uma sombra estranha se movimentando em direção à casa do Lucas. Qual deles está mentindo? O Edi, ele é um fantasma. Por que tomaria um banho? No dia seguinte, a Sandra foi para o cais para andar de barco com o Lucas, mas ela não o viu lá. Só havia um grupo de pessoas suspeitas paradas na areia. A jovem estacionou e saiu do carro. Quando as pessoas a viram, correram para o sentido contrário. Ela correu atrás delas, mas não conseguiu alcançá-las. Então olhou ao redor e percebeu que aquelas pessoas eram fantasmas. Como descobriu isso? Enquanto corria atrás deles, ela estava pisando na areia, mas agora viu que apenas as pegadas dela ficaram lá. De repente, alguém a empurrou para o mar. Ela afundou e, ao chegar lá embaixo, no reino marinho, conheceu Netuno. Ele estava sentado em seu trono, cercado por 3 sereias, e pediu para a garota que devolvesse o colar de pérolas para sua esposa, que o havia perdido há pouco tempo, e o Lucas o encontrou na praia. Você sabe dizer qual das sereias é a esposa de Netuno? É a de cabelos curtos. Ela é a única que está usando aliança. Quando a Sandra deu o colar para sua verdadeira dona, Netuno estalou os dedos e os guardas trouxeram Lucas. Então, o deus dos mares falou: "Vou deixar vocês ir embora, mas para isso terão que escolher a porta certa." Demônios estavam atrás da primeira, prontos para devorar qualquer um que se atrevesse a passar. Havia lava por todo o chão da sala atrás da segunda. E por fim, tinha um feixe de laser que poderia partir qualquer coisa ao meio, atrás da terceira. Por qual porta o casal deve passar? Pela terceira. Eles podem rastejar debaixo do feixe de laser, sem encostar nele.